Eu me chamo Gilson Paixão. Eu também sou membro da comunidade Água Viva. Sou casado com a Andréia, nós temos 4 filhos. A Andréia também é da comunidade Água Viva, já esteve pregando aqui antes de mim. E profissionalmente eu sou terapeuta de casais, de família, faço trabalho também com homens, tanto online quanto através dos atendimentos terapêuticos. Então é uma alegria também poder, na área profissional, estar cuidando das pessoas, ouvindo as pessoas e podendo ajudá-las a terem uma vida melhor. Veja bem, fazendo uma recapitulação daquilo que a gente viveu até hoje nesses Saciai-vos. Nós iniciamos os Saciai-vos com a primeira experiência de um resgate. Deus que nos resgata com o seu amor, Deus que nos leva para uma experiência profunda, o amor eterno dele. E aí entramos num momento forte de adoração de Jesus Eucarístico. Em seguida, nós tivemos uma segunda experiência que foi um conhecimento mais aprofundado dos mecanismos do medo. Em que consiste o medo? Como é essa dinâmica do medo na nossa vida? A nível da psicologia. Depois, entramos numa experiência também forte e muito necessária, que foi a necessidade de termos uma fé cada vez mais aumentada em nós, para que o medo não nos domine. A importância da fé. Depois tivemos uma outra experiência, que foi de refletirmos sobre a paralisia que o medo causa em nós e os efeitos danosos que essa paralisia, que é causada pelo medo, faz em nós e provoca em nós. Ok, depois tivemos uma outra experiência também muito forte, que foi de nós sairmos da escuridão, das trevas para a luz de Deus, a luz de Cristo. E agora, Deus também quer nos proporcionar um momento importante, um momento que é um fechamento, como eu já disse antes, um fechamento para um começo, para um recomeço. Mas agora o Senhor também, Ele tem algo a nos dizer, Ele tem algo a concluir em nós nesses Saciai-vos. E nós vamos começar a entender o que é e a viver isso, pegando comigo lá na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 18. Inclusive, essa passagem, ela já foi trabalhada aqui, mas o Senhor, Ele quer tirar mais coisas dessa palavra para nós. Porque nós estamos sempre sendo dóceis, aquilo que Deus vai nos falando, nos movendo a dizer, a fazer, a rezar. Então, voltemos lá, a 1 João 4,18. Veja aí então o que diz para nós a palavra. 1 João 4,18. Então veja aí. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor envolve castigo. E quem teme não é perfeito no amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na minha tradução aqui, está temor, mas a palavra mais verdadeira, mais próxima do original é medo. Talvez na sua Bíblia você esteja lendo medo. O medo está mais próximo do que o temor aqui. Então, temor aqui entenda como medo, né? E aqui João chama a atenção da comunidade. Olha, quem ama não tem medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora o medo. É como se João estivesse dizendo para a gente o seguinte: amor
se sentir amado, amar, é como, e medo é como se fosse água e óleo. Você não consegue misturar água e óleo. Se você coloca água numa vasilha e joga um óleo de cozinha lá, você vai ver que o óleo vai ficar aquelas gotas assim, não se misturam. Então João está dizendo para a gente mais ou menos isso aqui, para o nosso entendimento. Que aquele que se sente amado por Deus, aquela que se sente amada por Deus, aquele que ama. Porque, gente, é importante já dizer de cara, eu e você somos capazes de amar. Então não é muito certo eu dizer, aquele que for capaz de amar, Deus já nos deu essa graça de nós sermos capazes, não só de experimentarmos o amor dele em profundidade, de nos abrirmos o necessário para experimentar o seu amor, numa experiência de plenitude, mas também ele já nos deu como que um dom, a capacidade da gente amar. Mas se eu não amo, se eu não me abro esse amor plenamente, aí é uma questão que eu preciso trabalhar em mim. É uma deficiência que fica por minha conta. Mas Deus nos deu e nos dá, porque Ele não tira aquilo que Ele nos dá, a capacidade de experimentarmos o seu amor na profundidade que precisa ser experimentada e de amar também. E aí João vem, então por isso que João com toda a propriedade, por isso que São João com toda a propriedade, ele diz, aquele que ama e que se sente amado, que experimenta o amor, que vive no amor de Deus, que permanece no amor de Deus, ele lança fora o medo, não tem medo nesse coração. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele continua, antes, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Porque medo envolve castigo. E quem teme, quem tem medo, não é perfeito no amor. Então João vai dando as receitas para a gente aqui, ele vai explicando e dizendo o porquê das coisas. E aí, veja bem, uma coisa que precisa ficar muito clara para nós agora, para mim e para você. O que essa palavra está dizendo aqui, ela tem que ser realidade na nossa vida. Nós estamos esse final de semana inteiro falando sobre um tema que diz respeito ao medo, a medo. Tudo que você ouviu até agora, tudo que você rezou, tudo que você cantou, foi com um objetivo único, de fazer com que a presença de Deus, fazer com que o amor de Deus seja muito maior, mas tão forte, tão grande dentro de nós, que o amor vá saindo, que o medo vá saindo, sendo colocado para fora da nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, o que essa palavra diz, o que você já experimentou, isso tem que ser realidade, tem que ser prática na nossa vida, porque senão o medo vai continuar nos assombrando. Água e óleo. Um coração cheio do amor de Deus, um coração que permanece em Deus, um coração que ama, que se abre para amar o outro, ele lança fora medo, síndrome do pânico e outras coisas mais. Então, nós partimos então de aquilo que nós podemos chamar de princípio do amor. O resumo desse trechozinho, e podemos dizer até o resumo dessa carta de São João, na verdade, nós resumimos isso em 3 dimensões do amor. Chamamos de princípio do amor. Em que consiste esse princípio do amor? Veja bem, primeiro, o amor de Deus derramado em nossos corações, Deus que me ama, Deus que, ao pensar em mim, Deus que, ao desejar a minha criação, que eu fosse criado, ao me querer, Deus me ama. O amor me ama, porque Deus é amor.
O conceito de Deus é amor. Então, o Deus que me ama, o Deus que a cada segundo, a cada milésimo de segundo está derramando o seu amor sobre mim. Ainda que eu não acredite, ainda que eu não aceite, ainda que eu não queira, isso não muda. Não muda a decisão de Deus de ter me criado no amor, de ter criado você no amor e de derramar o amor dele sobre nós. Isso é irrevogável. Tudo bem que eu posso abrir um guarda-chuva. Eu posso abrir um guarda-chuva para que a chuva não me molhe. Às vezes molha um pouco a barra da minha calça, se for uma chuva muito intensa. Mas a chuva continua caindo. E se eu fechar o guarda-chuva em algum momento, eu vou me molhar todo. Porque o amor de Deus é como chuva torrencial, não é chuva fraquinha. Ele cai para molhar com força. Já viu aquela chuva que menos de um minuto você já está todo ensopado, não deu tempo nem de se esconder? É assim. E aí, uma segunda dimensão que compõe esse princípio do amor. Eu amo a Deus. O mesmo Deus que me faz capaz de receber o amor dele, de me abrir suficientemente ao seu amor, de experimentar em plenitude o seu amor, ele também me torna capaz, ele me faz capaz de amá-lo. Eu sou livre, eu tenho todos os recursos, eu tenho todas as condições necessárias, espirituais, psíquicas e físicas, para amar a Deus. Isso é uma decisão. Amor, nós estamos trabalhando uma única emoção, como um norte aqui durante esse final de semana, que é o medo. Mas não coloque o amor, não reduza o amor à categoria de emoção. Amor é uma decisão, é um dom. Eu amo, eu vou amar, e ponto final. É uma decisão que eu tomo. Então Deus me dá essa graça de eu poder amá-lo. Eu me decido, eu vou amar Deus. E claro que eu não posso ficar só em dizer, eu vou amar Deus. Eu preciso na minha vida diária e vivendo isso no meu dia a dia. Eu amo a Deus não como uma teoria, não como um conceito. Eu amo a Deus, Ele me criou, eu amo a Deus, obrigado. Não, mas eu amo com a minha vida, seguindo a palavra, evitando aquilo que desagrada ao Senhor, colocando Ele sempre como o primeiro da minha vida, honrando Ele acima de tudo, respeitando aquilo que ele colocou na natureza, respeitando as pessoas, amando o outro. Mas eu amo a Deus acima de todas as coisas, porque Ele me deu essa graça, Ele me chama a isso. Deus, Ele nos atrai, tanto para a gente ser amado por Ele, quanto para amá-lo. É como um imã. Ele não força, Deus não obriga. Quando Ele nos criou, Ele nos deu algo que se chama livre-arbítrio. Mas Deus nos atrai. Deus, Ele nos seduz. Os profetas do Antigo Testamento, muitos diziam isso. O Deus que nos seduz, o Deus que me seduz para estar junto dEle. E Ele faz isso comigo, Ele faz isso com você também. Por isso que o vazio que muitas vezes a gente sente, por isso que a solidão, a falta de sentido para a vida, que muitas vezes bate em nossa porta, na porta da nossa vida, isso é resultado de quê? De uma resistência a essa atração que Deus, a essa sedução de Deus, para estarmos junto com Ele, para a gente ser amado por Ele, para a gente amá-lo. Então, esses sintomas que muitas vezes vêm sobre nós, são resultado de uma resistência que a gente conscientemente ou inconscientemente coloca na nossa vida para que a gente não se entregue a Ele e não seja plenificado pelo seu amor. E uma terceira dimensão, dentro desse princípio do amor, é o amor ao outro. E aqui nós vamos ver São João dizer, aquele que diz que ama Deus, que não vê, eu não vejo Deus com meus olhos físicos, carnais, mas aquele que não ama a Deus, mas eu sei que Deus está aqui, eu sei que Deus existe, Ele é uma pessoa, Deus não é uma energia, Deus não é uma força cósmica, Deus é uma pessoa, Ele é Deus, mas eu não vejo, mas eu creio
que Ele existe e que Ele está presente no nosso meio, que Ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas. E aí São João chama a atenção, aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, se não ama o irmão, a quem vê, com quem se tromba toda hora, com quem se esbarra, com quem convive, é mentiroso. Fácil, fácil, bem explicadinho está aqui na palavra, não tem dúvida para ninguém. Então, é uma terceira dimensão do amor, desse princípio do amor. Essa tríplice condição. Experimentar o amor de Deus, o amor a Deus e o amor aos irmãos. E vou de novo repetir. É condição para que eu e você enfraqueçamos o medo em nossa vida. Eliminemos o medo da nossa vida. E claro, quando você me ouve dizer eliminar o medo, não quer dizer que nunca mais você vai sentir medo. Mas aquele medo que é reprovado pelo Senhor. Aquele medo de quem pensa que foi abandonado por Deus, está sozinho no mundo, não tem proteção, a vida não tem sentido. Aí esse medo ele é reprovado pelo Senhor, porque o Senhor está aqui. Foi a experiência que a gente viveu ontem. Quando Jesus disse que medo é esse, Jesus não questionou o fato dos discípulos terem sentido medo, mas Jesus questionou a qualidade do medo dos discípulos, porque Jesus disse para eles o seguinte: vocês já viram o que eu fiz, vocês não têm um pleno entendimento ainda de quem eu sou. Eu até entendo esse medo de vocês, mas esse medo, na altura do campeonato, vocês não estão autorizados a tê-lo, porque eu estou aqui na vida de vocês. Eu estou aqui. Então, entenda quando eu digo eliminar o medo, é esse medo, pavor, esse medo que migra para pânico, para desespero, para medo da morte, de que vai acabar tudo, que não tem mais jeito, que não tem mais volta. Esse medo não, porque nós temos um Deus que está controlando a nossa vida, nós temos um Deus que está no controle, no comando da nossa vida. Por isso que fé não bate com esse tipo de medo. Porque se eu tenho fé, eu acredito no Senhor. E da mesma forma, se eu sinto o amor, se eu experimento o amor de Deus, se eu amo, o medo vai perdendo espaço na minha vida. Então, é condição para que a gente seja vencedor sobre os medos, sobre os pânicos, sobre as angústias, os desesperos, os pavores que nos rondam. Nós vivemos essa tríplice dimensão do amor. Amar a Deus, experimentar o amor de Deus, amar a Deus e amar o irmão. E o interessante aqui na palavra, se a gente aprofundar mais aqui, o que a gente percebe? Que o amor de Deus, ele aumenta em nós a confiança. Sim, um dos efeitos do amor de Deus na vida de um cristão é o aumento da confiança nele. Se um pai que ama seus filhos, e o filho sabe que é amado pelo seu pai, quando esse pai pega na mão desse filho e sai com ele, seja em qualquer lugar, por mais que seja um lugar de perigo, aquele filho, ele tem a segurança, porque ele sabe que o pai o ama e ele ama também o pai. Então ele segura com firmeza na mão do pai, mas ele não tem medo, ele está muito tranquilo. O meu pai está aqui. É só isso que passa na cabeça desse filho, dessa criança. O meu pai está aqui. Caiu 1.000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita. Se meu pai está aqui nesse lugar, é porque é garantido que nada vai me acontecer, porque meu pai não vai me levar para lugares em que ele não vai dar conta de me proteger e de garantir a minha saúde, a minha sobrevivência e a minha paz. Então, o amor de Deus aumenta em nós a confiança. Deus está no controle de tudo.
É isso que João está querendo dizer aqui para nós. Nada nos acontece sem Deus permitir. Porque quando eu me abro a esse amor, e você e eu já tivemos a experiência, a oportunidade de, nesse saciai-vos, experimentarmos esse amor. Nós tivemos momentos já de refletir sobre esse amor. Quando eu experimento o amor em profundidade, eu tenho a segurança de que Deus está no controle das coisas e não tem medo que resista a isso. Não tem desespero, não tem depressão, não tem nada que resiste a isso. Fica grande dentro de nós a segurança, a confiança em Deus. Não está tudo acabado. A minha situação não é beco sem saída. São essas conclusões a que a gente chega. Um coração que é tomado de amor. Um coração que é tão plenamente amado. E que ama em plenitude também, sem reserva. Um coração que ama Deus. Um coração que honra a Deus. Um coração que coloca Deus onde Ele deve ficar na nossa vida. Que é em primeiro lugar. Um coração que ama o outro. E é um desafio amar o outro. Porque muitas vezes a gente vê os nossos defeitos no outro. E como é desafiador amar o outro. Um dos porquês é isso. Porque às vezes você vê no outro os seus defeitos. Então quando eu consigo avançar isso e vencer esse desafio e amo, as conclusões vão chegando. Eu não sou beco sem saída. Não está tudo acabado. A morte não está à porta da minha vida. Vou dar a volta por cima, as coisas vão se ajustar, não está tudo acabado. Porque nós precisamos entender o quê? Não é o fato de eu ser tomado do amor de Deus, não é o fato de eu amar, de eu liberar amor, de eu me amar, de eu deixar esse amor também entrar em mim, que vai impedir de virem sofrimentos, de virem tribulações, de virem dores, até a morte pode vir. Mas, com um detalhe, ainda que a morte venha, eu sei que ela não será o fim, porque tem uma vida que continua depois da morte, que é a eternidade, é a vida que me aguarda depois da morte. Agora, se eu fico preso em mim, se eu não vivo esse amor, aí sim, tudo para mim é tragédia, tudo para mim é caminho sem volta. E continuando, a partir do momento que eu tomo consciência de ser amado por Deus, eu nada temerei, nem a nível temporal, nem eternamente. Porque quando São João, ele fala aqui, olha, no amor não há temor, muita gente pensa assim, será que João está falando aqui de juízo final? De condenação? Não, porque o próprio João, na sua palavra, ele ensina, por exemplo, lá em João 3,16, ele já tinha doutrinado o povo em que Deus amou de tal forma o mundo, João 3,16, que ele deu seu Filho único, para que todo aquele que creia tenha vida eterna. Pronto. Ele não está falando de juízo aqui, de inferno. Ele já trouxe antes que Jesus daria a vida por nós. Jesus morreu numa cruz por nós e ressuscitou. A condenação que pesava sobre nós, Jesus tomou isso sobre si e colocou tudo na cruz. Fomos salvos. E também lá em Romanos 8:28, que diz lá assim, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Aqueles que foram eleitos segundo os seus desígnios. Meu irmão, minha irmã, a questão aqui é o seguinte, eu tenho que trazer a palavra de Deus para dentro de mim. Eu tenho que trazer a palavra de Deus para a minha vida diária, porque aquela que ao contemplar essas passagens, ao contemplar essas revelações bíblicas, de que Deus já morreu por mim, já me salvou, de que tudo que me acontece, olha que interessante, para quem vive no medo, para quem é escravo do medo, para quem vive no pânico, se ele deixa cair no seu coração, se ele deixa essa palavra produzir frutos, de que
tudo que me acontece, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus então permite situações desconfortáveis na minha vida, se Deus permite que até tragédias aconteçam na minha vida, eu preciso ter essa confiança, eu devo ter essa confiança, porque o amor aumenta a confiança, de que até de um mal que acontece comigo, até de um drama que eu esteja vivendo, até de uma intensa tribulação que eu esteja vivendo, dali, daquela situação, Deus tira algo de bom. Deus permite que eu colha frutos bons daquilo ali para a minha vida. Parece loucura isso, mas é o que a palavra nos ensina. Se eu contemplo essa palavra, se eu creio nessa palavra, se eu tomo posse dessa palavra, que tudo acontece para o bem daqueles que amam, olha só, para o bem daqueles que amam, porque aqueles que não amam a Deus vão permanecer no medo, vão permanecer na revolta, vão permanecer no desespero, vão achar que não vão conseguir sair daquela condição, daquele quadro. A palavra coloca uma condição: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que interessante. Podemos esquecer isso. Agora, aqueles que não amam, aqueles que ficam voltados para si, aqueles que estão presos ao plano terreno, vão achar que não vão conseguir sair daquilo ali, não vão conseguir tirar nada de bom daquilo ali, não vão conseguir ter olhos para aquilo ali. Mas vamos seguindo aqui. Quando eu olho para a palavra de Deus e contemplo o amor de Deus por mim, eu penso, Deus me ama tanto que a sua misericórdia e sua bondade serão multiplicadas em minha vida. Deus vai fazer na minha vida aquilo que é direito. Deus vai fazer aquilo que tem que ser feito. A sua misericórdia, a sua bondade vão se multiplicando na minha vida. Eu passo a acreditar, por isso que nós falamos da fé ontem, eu passo a acreditar, minha confiança vai aumentando ao ponto de que eu passo a acreditar que quem vai escrever o último capítulo da minha vida vai ser Deus, porque eu estou na mão dele, eu estou sendo conduzido por ele, estou sendo conduzida por ele. Gente, imagine você tendo essa confiança de que quem vai escrever o último capítulo da sua história, o seu último dia, será Deus. Deus é o autor da vida. A gente não aprende isso? Deus é o autor da vida, nós somos autores da nossa história, mas quando eu me submeto a Ele, Ele vai escrevendo a nossa história, Ele vai nos conduzindo. E a palavra também nos chama a atenção de um aspecto muito interessante. O medo é cultivado quando nos mostramos egocêntricos. Olha que interessante um conceito aqui, olha. O medo é a mais autocentralizada de todas as emoções. O medo é a mais autocentralizada de todas as emoções. Sua essência é o egoísmo. Explica isso melhor. O que acontece aqui? O medo tem como essência o egoísmo, por quê? Porque a pessoa que se deixa dominar pelo medo e não está aberta, não está se abrindo ao amor, tanto ao amor de Deus, de ser amada e de amar, ela acaba se fechando em si, ela acaba se voltando, começa a contemplar a si mesma, não contempla mais a imagem de Deus, a imagem de Jesus que há em si. Ela, quando ela se vê, ela não vê a imagem de Jesus Cristo nela. E aí então essa pessoa começa ela se volta para si egocentricamente e começa a se perguntar: se acontecer tal coisa, o que será de mim? Se tal coisa não acontecer, o que será de mim? É tudo eu. Eu, como eu
fico, como eu vou ficar, como eu vou resolver, a pessoa se isola de tudo, se esquece de tudo. E quando não é com ela, é com o outro. Como vai ficar meu filho? Como vai ficar minha filha? Se acontecer tal coisa, o que será do meu marido? O que será da minha esposa? Se fecham num mundinho próprio, individual ali, egocêntrico, e se esquece do mundo espiritual. Para de olhar para o alto, para de olhar para Deus, para de olhar para algo que é maior, que transcende. Então fica preso aqui no mundo físico, fica preso no seu mundo particular. O medo faz isso. Por isso que a essência do medo é o egoísmo. E é a mais autocentrada das emoções. Se esquece de Deus. Ignora o mundo espiritual, porque nós temos um mundo espiritual e temos um mundo físico. Esse mundo temporal aqui. Só que a pessoa se fecha, ela se esquece de Deus, ela se esquece do amor. Então ela é como um repolho. Já viu como que o repolho cresce? O repolho, quanto mais ele vai crescendo, ele vai se fechando para dentro. Observa para você ver como que o repolho ele vai crescendo, ele vai se fechando para dentro. O medo faz assim com a gente. Nós nós somos criados para desabrochar, como lírios no campo. Mas quando a gente deixa o medo dominar a nossa vida, os pânicos, a gente vai como repolho, vai se fechando. E olha só, o medo jamais é uma atitude espiritual, mas sempre se alicerça firmemente sobre condições e circunstâncias físicas e materiais. Então, guardemos isso, porque aqui nós estamos já no final, partindo para o seguinte, para o novo. Opa! Estou no final do Saciai-vos, meu medo já está pequenininho, vamos acabar de eliminar o resto. O medo jamais é uma atitude espiritual. Jamais. Mas sempre se fundamenta de maneira firme sobre condições e circunstâncias físicas, humanas e materiais. E não sai disso. Por isso o mal que ele nos faz. E João diz aqui assim, olha, o perfeito amor lança fora o medo. Está aqui na palavra. O amor é aperfeiçoado mediante a nossa permanência em Deus e Ele em nós. Então, quando a palavra vem dizer aperfeiçoar, olha só, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não é perfeito no amor. Gente, o que significa a palavra aperfeiçoar? É eu completar aquilo que está incompleto. É eu melhorar. É eu caminhar para a perfeição. É eu tornar perfeito aquilo que ainda não está perfeito. Então, aperfeiçoar é melhorar. Eu preciso aperfeiçoar meu inglês. Eu preciso aperfeiçoar essa área do meu trabalho. Eu estou melhorando, eu estou crescendo cada vez mais naquilo ali. Então, é isso que diz aqui, olha. O amor é aperfeiçoado de que forma? Quando eu permaneço em Deus e Ele permanece em mim. E um dos medos que a gente chega a carregar conosco. E isso foi até colocado em muitos chats aqui. Principalmente o medo da morte. Muitas pessoas têm medo de morrer. E medo de morrer porque acha que tudo vai acabar ali. Não transcende, acreditando que tem uma vida depois da morte. E lá em Hebreus 2,15, alivia o nosso coração quando diz que Jesus, ele vem para libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Veja bem, eu vou repetir, Hebreus 2,15, e libertar aqueles que pelo medo da morte, estavam toda a vida sujeitos a uma escravidão,
uma verdadeira escravidão. E a palavra aqui, olha, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo. Aqui, castigo, talvez na sua Bíblia esteja a tradução tormento. O medo provoca tormento. E tormento significa exatamente isso. A pessoa ela já sofre o castigo antes do castigo ser aplicado. Tem a ver com julgamento, autopunição, autocondenação. Olha o que o medo causa na gente. Castigo. Você já sofre o castigo antes de ser castigado. Então, eu preciso hoje tomar essa decisão de viver esse princípio do amor. Se eu fico muito preocupado com o dia de hoje, como é que vai ser o dia de hoje? Como que vai ser o dia de amanhã? Como que as coisas vão se dar na minha vida só aqui nesse mundo? E eu esqueço do eterno, eu esqueço das coisas do alto, eu esqueço da vida de fé. Aí realmente a ansiedade vem, as preocupações começam a tomar conta de mim, a angústia vai tomando conta do meu coração e eu acabo tendo até pânicos, medos, etc. Mas quando eu estou com o meu coração em Deus, quando eu tenho a tranquilidade, a consciência e a ciência de que a vida não é só isso aqui, de que eu não sou só corpo, carne, mas que eu também tenho alma, isso me alivia, isso me acalma. Olha que interessante, quando eu tenho essa consciência, contemplar a si mesmo e não a Jesus, vivendo para si mesmo, está sujeito a todo tipo de medo terreno. Contemplar a si mesmo e não a Jesus, vivendo para si mesmo, essa pessoa está sujeita a todo tipo de medo. E aqui é importante agora chamar a atenção de algo, mas muito sério. Meu irmão, minha irmã, nós, eu e você, precisamos ter uma coisa chamada que é desenvolvimento espiritual, vida espiritual, vida com Deus. Isso tem que ser realidade na nossa vida. E eu vou dizer para você com todas as letras, com toda a propriedade. A ausência de um crescimento espiritual na fé, a ausência de intimidade com Deus, a ausência de Bíblia na nossa vida, a ausência de sacramentos, a ausência de vida de oração, a ausência de vida de contemplação, de adoração, é a causa de todos os medos nas nossas vidas. Repito, mesmo eu tendo isso tudo, haverá medo? Sim. Emoção você não impede ela de vir. Você tem condições de saber o que você vai fazer com ela. Ninguém tem o poder de impedir a emoção de vir. Ela vem. Mas você tem condições de poder saber o que vai fazer com ela, de como que você vai conduzi-la, o espaço que você vai dar ela dentro de você. Então, chama atenção aqui, para mim e para você, porque isso aqui é a palavra de Deus. A ausência de vida espiritual, a ausência de uma espiritualidade, de uma vida com Deus, é a causa de todos os medos na nossa vida. E eu vou pegar com você aqui uma passagem, está lá em Isaías 49, eu vou pegar aqui, Isaías 49, versículo 15, uma palavra até muito conhecida. Lá diz assim, Isaías 49, eu vou começar no 14. Sião dizia, o Senhor abandonou-me,
O Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que a amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eu fico pensando, lendo essa palavra, como sentir medo? Se eu acredito nessa palavra, depois de ter ouvido essa palavra, trazido ela para dentro do meu coração, para a minha vida, como eu posso ainda desconfiar do amor de Deus, da presença de Deus, de que o Senhor está comigo, Ele é meu pastor, nada me faltará, de que aquilo que para mim hoje é uma tragédia, é um fracasso, é um drama, é um dilema, é um sofrimento, é uma dor, é um desequilíbrio, não vai ter fim. Como que eu posso permanecer nesse lugar de achar que não tem mais volta a minha situação, que não tem mais jeito? Depois que eu leio isso aqui, Sião dizia, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu de mim. E aí o Senhor vem dar a resposta, pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Meu irmão, minha irmã, se é nunca, é nunca. Não vai ter um segundo sequer em que o Senhor terá esquecido de você. E aí no versículo 16 diz ainda, eis que está gravado na palma da minha mão, tenho sempre sob os olhos tuas muralhas. Duas palavras fortes, nunca e sempre. Então o Senhor aqui, Ele não abre exceção. Nunca te esquecerei, nunca, 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 nunca. Ainda que você esteja agora vivendo situações complicadas no seu emocional, ainda que você seja hoje uma pessoa dependente de remédios, de tratamentos psiquiátricos, terapêuticos e psicológicos, e tem que ir mesmo, nós não podemos ignorar esses profissionais. E é interessante, até faço um comentário aqui, nós prontamente, quando o problema, alguém tem um problema no coração, ou tem um problema nos rins, ou tem um problema nos joelhos, nós vamos a esses profissionais, ao cardiologista, ao nefrologista, ao ortopedista, e a gente até comenta com o outro, eu vou no cardiologista para ver meu coração, eu vou no ortopedista porque eu estou com uma dor aqui. Mas quando o assunto é tratar o nosso emocional, vem os preconceitos, os orgulhos. Não, eu rezo. Eu tenho uma vida com Deus, eu tenho uma vida de oração. Claro que é isso, eu não preciso de psiquiatra. Depressão é frescura. Síndrome do pânico é frescura. Muitas vezes a gente fica nesses preconceitos, nesses orgulhos. E aí a pergunta é, mas quando você vai ao cardiologista, você vai com toda a disposição, sem medo, sem orgulho, sem nada. Você está indo tratar do seu emocional. Então eu estou abrindo um parêntese aqui para dizer o seguinte, que muitas vezes, ainda que a gente esteja numa vida profunda com Deus, pode ser que a gente enfrente uma situação dessa, mas o diferencial daquele que está com Deus, que tem uma vida com Deus, é que ele sabe, ele acredita que isso vai passar, que ele vai avançar esse mar de tormentas e vai chegar a bonança na sua vida. Esse é o diferencial daquele que está em Deus, daquele que não está em Deus. E, continuando, lá em Romanos 13, diz assim, lá em Romanos 13, 8, diz assim pra gente, olha o que diz lá. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco. Porque aquele que ama o seu próximo, cumpriu a lei. Olha o versículo 9. Pois os preceitos, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existam, ele se resume nessas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto a caridade é o pleno cumprimento da lei.
Gilson, como que eu coloco a Bíblia em prática na minha vida? Como que eu sigo os mandamentos da lei de Deus na prática? Como que quando eu amo? Olha só, a ninguém fiquei devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco. Então, a resposta para essa pergunta, como eu vivo na prática a palavra de Deus? Desculpa, como eu vivo na prática o amor de Deus, o amor a Deus, o amor ao irmão? Quando eu cumpro esses preceitos bíblicos, quando eu cumpro a palavra de Deus, quando eu amo, quando eu perdoo, quando eu confio, quando eu me coloco na presença de Deus, porque o medo é prisão mental, o amor é o contrário, é liberdade mental, porque isso me faz olhar para fora, eu vejo Deus, eu vejo o meu irmão, tem essa grande diferença aqui. E quanto mais eu me abro ao amor de Deus, repito, quanto mais eu me abro ao amor de Deus, quanto mais eu me abro a amar o outro, mais eu me volto, é como se fosse automático o processo, mais eu me volto para as realidades espirituais, para as coisas do alto. É interessante, eu quase me atrevo a dizer que é um processo automático. Quanto mais eu me abro ao amor de Deus, quanto mais eu me deixo ser tocado por Deus, quanto mais eu me abro a amar o outro, quanto mais eu me abro ao perdão, quanto mais eu me abro à alegria, mais eu me volto para as coisas espirituais, para as coisas do alto, e mais leve, mais desapegado de mim mesmo e das coisas desse mundo eu vou ficando, porque são as coisas desse mundo é que geram as preocupações em nós, são as coisas desse mundo, os apegos, os egoísmos é que geram os medos em nós. E lá em 1 João 4,8, nós estamos com a Bíblia aberta aqui, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor é um solo fértil, onde crescem todas as graças espirituais, todos os dons crescem ali. E lá em Deuteronômio 6, versículo 5, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Jesus repetiu isso. Ame o Senhor, Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a ti mesmo. Um escriba perguntou isso para Jesus, um doutor da lei. Jesus falou: olha, o resumo da lei dos profetas, o resumo da Bíblia, o resumo do reino é isso: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o outro que está do seu lado como a ti mesmo. Mas aí eu faço uma pergunta: se eu não me amo, se eu não me acolho, se eu não me aceito, como que eu vou amar o outro? Porque Jesus diz: ame o outro como você se ama. Ame o próximo. E se o amor que você tem por você é de baixa qualidade, como é que vai ficar o outro? Então a gente precisa primeiro se deixar transformar pelo amor de Deus, porque o amor de Deus vai se tornando perfeito em nós. Deus vai nos curando, vai nos transformando, de forma que o nosso amor por nós, eu começo a me amar, eu começo a me aceitar, eu começo a me conhecer. Isso me capacita a amar o outro com amor também aperfeiçoado. Porque eu tenho que me perguntar: eu me amo? E qual é a qualidade do amor que eu tenho por mim mesmo? Porque Jesus me dá um mandamento: ame o próximo como a ti mesmo. Então nós temos que nos perguntar: eu estou amando bem ou estou amando mal o outro? A resposta é você voltar primeiro para si: eu estou me amando bem ou eu estou me amando mal? E lá em João 14,
21, você não precisa pegar, você só ouça, né, o que eu vou dizer aqui no versículo. Diz assim, no João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Vou ler de novo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. Olha que beleza isso. Que riqueza isso. E para a gente poder rezar, eu convido você a pegar sua Bíblia agora. Agora eu quero que você pegue lá em Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, 5 diz assim, olha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que beleza isso, que São Paulo traz para nós na sua carta aos Romanos. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só, recapitulando então, o Senhor nos dá um princípio do amor, que consiste em 3 dimensões, 3 realidades, e vai ser, somente será por esse princípio, pela vivência prática desse princípio, é que esses medos todos, que esses pânicos, que tudo que a gente vive vai desaparecendo das nossas vidas, vão perdendo força. Primeiro, amar a Deus. Aliás, primeiro, me abrir ao amor de Deus, me deixar ser amado por Deus. Segundo, amar a Deus, colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Ele é o mais importante, Ele é a prioridade número 1, Ele é meu bem maior, só Ele, nada e ninguém acima dEle. Dinheiro nenhum, bem material nenhum, pessoa nenhuma, profissão nenhuma, condição nenhuma, nível intelectual nenhum. Ele em primeiro lugar, depois as outras coisas. E terceiro, amar o meu irmão. Amar o outro. Gilson, isso tudo é muito desafiador. É por isso que nós vamos pedir o Espírito Santo. Porque Paulo diz, o amor foi derramado de que forma em nossos corações? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é o amor. Então quando eu clamo, vem Espírito Santo, Ele me dá graça, Ele vai me transformando de uma forma, de uma maneira que eu amo essa capacidade. Tua vida fluindo de mim. Canta, eu quero sentir. Eu quero sentir tua força agindo aqui. Eu quero sentir teu Espírito agindo Eu em quero mim. sentir teu Espírito agindo em mim. Eu quero sentir o teu fogo ardendo em minha Eu alma. quero sentir o teu fogo ardendo em minha alma. Tua vida fluindo E vai de mim. cantando isso. Eu quero sentir Cante tua e reze. vida fluindo de mim. E vai pedindo agora o Espírito Santo sobre você, meu irmão. Aproveita agora essa oportunidade. Talvez você não vai ter outra oportunidade, a gente não sabe. Talvez eu não vou ter o amanhã. Que nós agora entremos com profundidade, que nós entremos com disposição total nesse momento de oração. Diante daquilo que você ouviu durante a pregação, você já entendeu o caminho que você tem que trilhar. Clame o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Senhor é o amor. O Senhor é o amor, então enche-me com a tua presença. Toma todos os espaços do meu coração. Ocupe, Espírito Santo, todo o meu ser. O meu desejo agora, Senhor, é experimentar a tua presença em plenitude, Senhor. Em plenitude, eu não quero pouco. Eu não me aproximo de ti, Espírito Santo. Eu não me dirijo a ti querendo pouco. Eu quero plenitude, eu busco plenitude, para que a partir de hoje, Senhor,
eu tenha controle, eu tenha domínio sobre os medos da minha vida, sobre os dramas da minha vida, de forma que eu esteja no controle pela tua graça, Senhor. Então, Espírito Santo, batiza-me para que eu ame, batiza-me para que eu experimente o teu amor, batiza-me, Espírito Santo, para que meu amor seja aperfeiçoado, o amor pelo outro, o amor por mim, que haja perfeição, que eu caminhe pela estrada da perfeição, no experimentar o teu amor, no amar a mim mesmo e amar o outro. Por isso, vem Espírito Santo, vem, porque eu quero sentir tua força agindo em minha alma, não só no meu físico, não só no meu emocional, mas também na minha alma. Vem Espírito Santo agindo aqui. Eu quero sentir teu Espírito agindo em mim. Eu quero sentir o teu fogo ardendo em minha alma. Eu quero sentir tua vida fluindo de mim. Eu sinto que tem pessoas que nesse momento, quando começamos a rezar, vieram muitos pensamentos de desistência e de não conseguir. Meu irmão, minha irmã, declare que você não sairá desse retiro cabisbaixo, você sairá vitorioso. Por isso eu te convido, ajoelhe agora. Nós vamos estender as nossas mãos e pela graça do Espírito Santo, nós vamos agora alcançar e colocar a mão nos teus ombros. Nós todos que estamos aqui, estamos erguendo a nossa mão e clamamos um batismo do Espírito sobre você. Se tem alguém aí do seu lado, pede, põe a mão aqui no meu ombro, reza por mim, porque eu sairei desse retiro um homem vitorioso. Amém. Pelo poder do sangue de Jesus, cheio do Espírito de Deus, batizado no Espírito de Deus. Vem Espírito Santo, nós clamamos este batismo nessa hora. Vem Espírito Santo. E vai pedindo o Espírito Santo sobre sua vida, para que ele vá onde você não tem conseguido ir. Peça ao Espírito Santo se derrama sobre mim, me batiza agora, e vai aonde eu não tenho conseguido ir. Alcança as mudanças, as transformações que eu preciso viver hoje, Espírito Santo. Eu te suplico, eu clamo a tua presença, Espírito Santo. Realiza agora em mim as mudanças, as transformações, as curas, as libertações, as novas atitudes. Hoje, Espírito Santo, eu não vou perder a oportunidade. Eu me coloco na tua presença, eu me prostro na tua presença. Eu creio em ti, Espírito Santo. Eu acredito na tua presença aqui na minha casa, onde eu estou rezando, na minha sala, no meu quarto, na área de serviço, esteja você onde você estiver. Creia, o Espírito Santo está sendo derramado agora sobre você, porque isso é cumprimento de promessa de Deus. Você foi fiel durante toda a pregação. Você, meu irmão, você, minha irmã, ficou sedento, querendo mudança, querendo transformação, e Deus agora vai ao seu encontro, vai ao teu socorro e te batiza no Espírito Santo. E creia, quando o Espírito Santo é derramado, algo acontece. Creia, Deus muda, Deus faz. É quando a gente pede, quando o nosso coração deseja, Deus não fica insensível, Deus não fica impassível olhando a coisa acontecer. Ele vai com o seu Espírito e manifesta o seu poder. Então, meu irmão, ergue teus braços, você homem, você mulher, e pede, vem Espírito Santo. Eu recuso, eu rejeito a ideia de encerrar esse retiro trazendo qualquer resquício de coisas velhas, de medos, de traumas na minha vida. Eu rejeito o Espírito Santo, porque o Senhor é Deus. O Senhor pode fazer milagres, maravilhas na minha vida, e eu peço, vem Espírito Santo. E eu confirmo essa oração do Gilson, porque a imagem que o Senhor me dava era daquelas fitas de inauguração, aquelas fitas vermelhas, e Jesus vindo com você,
colocando uma tesoura, colocando na tua mão uma tesoura e cortando com você essa fita. O Senhor inaugura um novo tempo na tua vida, meu irmão. Você já não é mais o mesmo. Você já não é mais a mesma. Por isso, mais uma vez, se reposiciona agora. Coloca, se você sente esse desejo, coloca a mão no teu peito. É como se você precisasse escutar isso. Diz para você: eu já não sou mais a mesma. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Vai dizendo isso. Você, homem, se reposiciona e diz: eu já não sou mais o mesmo. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. E vamos cantar mais uma vez essa canção dizendo: eu sei que Cristo vivo está em mim. Eu sei que Cristo vivo está. Onde a morte, o sopro de vida vai chegar. Onde a morte, o sopro de vida vai chegar. Teu Espírito agindo em nós está. Espírito agindo em nós está. E ergue os teus braços e pede: vem com poder. Vem com poder. Abra o espaço. Abra o espaço. Faz água viva jorrar. Água viva jorrar. Mais uma vez, vem com poder, clame. Vem com poder. Abra o espaço. Faz água viva jorrar. E diz: eu quero sentir. Eu quero sentir tua força agindo tua aqui. força agindo aqui. Eu quero sentir teu Eu quero Espírito agindo sentir em mim. teu Espírito agindo em mim. Diz: eu quero sentir o teu fogo ardendo em Eu minha quero alma. sentir o teu fogo ardendo em minha alma. Tua vida fluindo de mim. Eu quero sentir tua vida fluindo. Você que está falando para Deus agora: Senhor, eu tenho me sentido consumido pelo mundo. Eu tenho me sentido, Senhor, sugado pelo mundo. Eu tenho me sentido desgastado diante de tantos problemas, diante de tantas preocupações, diante de tanta correria e estresse, Senhor. Eu tenho me sentido desgastado, desgastada. Meu irmão, minha irmã, é para você esse batismo no Espírito. É para você esse renovo, esse sopro de milagre, de ressurreição. E vai dizendo: Espírito Santo, em teu nome, pela tua graça, eu me decido pelo amor. Espírito Santo, eu me decido por me abrir ao amor profundo de Deus, ao amor eterno de Deus. Eu me decido agora em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. É uma decisão, Senhor. Eu renovo no Espírito essa decisão de me abrir ao amor, de me abrir ao amor de Deus, de deixar Deus me curar, de deixar Deus cuidar de mim, assumir o controle da minha vida. Eu me decido agora em me submeter ao senhorio de Jesus na minha vida, a me abrir ao seu amor e amar o outro. Senhor, eu me decido a sair dos meus egoísmos, dos meus egocentrismos e ir ao outro, ir ao encontro do outro, amar pelo Espírito, amar pelo Espírito. Por isso, Espírito Santo, vem batizar-me no meu físico, batiza minha alma, batiza minha mente, todo o meu ser psíquico, toda a minha estrutura emocional, todo o meu ser espiritual. Toma-me por completo, Espírito Santo de Deus, toma-me por completo, queima meu coração, queima como fogo agora. Arde em mim, Espírito Santo, que eu me sinta incendiado, que eu me sinta incendiada, afogueada pelo batismo no Espírito Santo. Eu preciso, é agora, eu peço agora, Espírito Santo, eu preciso, eu quero, tem que ser agora, eu me abro, vem. Sentir tua força agindo aqui. Eu quero sentir
Teu Espírito agindo em mim. Eu quero sentir o Teu fogo ardendo em minha alma. Canta, eu posso sentir. Eu posso sentir Tua vida fluindo de mim. Tua vida fluindo de mim. Uma vez, eu quero sentir Tua força agindo. Canta, eu posso sentir. Eu posso sentir Teu Teu Espírito agindo em Como quem mim. toma posse, eu posso sentir. Eu posso sentir O Teu fogo ardendo em minha alma. O Teu fogo ardendo em minha alma. Eu posso sentir Tua vida fluindo Eu de posso mim. sentir Tua vida fluindo de E diante mim. disso, nós cremos, pela nossa fé, que o Espírito Santo foi derramado e está sendo derramado. Vai louvando ao Senhor por isso, por essa leveza, por essa paz que invadiu a sua alma. Vai dizendo: Senhor, muito obrigado porque a promessa se cumpriu. Bendito seja, Senhor, porque a promessa se cumpriu. Eu fecho o meu dia hoje, Senhor, batizada no Teu Espírito, modificado, transformada, tocada pelo Teu Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, se alegre e glorifique o nome do Senhor. Vai dizendo: Senhor, bendito seja, aleluia, Senhor. O Teu Espírito se derramou sobre mim. Louvado, bendito e glorificado seja Teu santo nome, porque o Senhor é o amor. O Senhor é o amor e Ele se derramou pelo Espírito Santo em mim. Bendito seja. Eu te louvo, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Bendito seja, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Sinta essa paz. Sinta essa paz no seu coração agora. Saboreie esse refrigério do Espírito Santo que foi derramado com toda a força do alto sobre você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.